Olá, meu nome é Joyce, eu sou acadêmica do 10º período da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje nós vamos falar sobre o futuro da medicina laboratorial, um avanço multidisciplinar para uma assistência de qualidade crescente. Bem, em 2012, Eric Topol ele lançou um livro chamado A Destruição Criativa da Medicina. E ele fala pra gente sobre uma superconvergência. Superconvergência de quê? De sensores wireless, da genômica, da quantidade gigante de dados que a gente tem hoje e disso tudo convergindo para fazer um processo de mudança na medicina, que vai levar a um novo fazer médico, que seria a transição do que ele chama de velha medicina para uma nova medicina. Então vamos entender como que essa convergência vai fazer parte no contexto da medicina laboratorial para mudar a forma como a gente faz medicina hoje. Bem, um exemplo de sensor wireless é o GlucoMe. Trata-se de uma plataforma, na verdade é um sensor um pouco maior que um pendrive. O paciente vai monitorar a glicemia dele e a partir desse monitoramento, a glicemia vai ser gerada no celular, o sensor vai estar conectado via wireless no celular e aí vai ter a saída de dados com a glicemia, a quantidade de insulina que ele vai ter que aplicar. Esses dados eles vão direto também para o médico e o médico tem capacidade de intervir em tempo real no tratamento deste paciente, além de ter condição de acompanhá-lo longitudinalmente. E isso provavelmente vai impactar na qualidade de vida desse paciente. Outro exemplo seria dessa superconvergência que o Topol propõe, seria os biosensores. Um exemplo é um biofilme aplicado sobre a tela do smartphone, que daria para o paciente, a partir de uma pequena amostra de sangue que o paciente colocar sobre esse filme, vai dar o tempo de coagulação. Isso pode trazer grande impacto no manejo de terapia anticoagulante, por exemplo. Bem, agora nós vamos falar sobre genômica. Existe aí uma grande, eles chamam de revolução ômica, ou Omics Revolution do inglês. E como que isso surgiu? Em 2001, o genoma foi sequenciado. Só que eles viram que só o sequenciamento do genoma não seria possível para predizer todas as doenças. Só o sequenciamento do genoma não era o suficiente. Então, o que foi feito? A partir do genoma, vieram vários desmembramentos, como, por exemplo, a transcriptômica, que trata-se do RNA, da parte que é transcrita, do exoma, que vem da transcrição dos genes também, da parte que realmente vai ser traduzida em proteína, e vários desmembramentos dessa revolução. E isso leva aos testes moleculares, que caminham diretamente para uma assistência personalizada. Porque o ser humano ele está sendo agora analisado nas suas biomoléculas, nas proteínas, no que de fato é funcional no organismo, como que o DNA está sendo expresso, como que isso está influenciando na saúde do indivíduo. E a partir disso, a gente tem aqui um exemplo concreto, que foi a edição de maio da revista Fleury, que trouxe 10 destaques. Dos 10, 5 envolvem testes moleculares, predizendo doenças em várias especialidades. E a revista traz como destaque a biópsia líquida, que traz grande impacto na terapêutica do câncer pulmonar não pequenas células, a partir da identificação da mutação no receptor do fator de crescimento epidermal, mudando a terapêutica desses pacientes. Várias especialidades, como eu tinha citado, a pediatria, a infectologia, e isso pode conduzir diretamente a uma assistência personalizada. Bem, outra mudança em curso é o envelhecimento da população, trazendo grande pressão por custos no nosso sistema. Aí que eu trouxe esse gráfico para exemplificar um gráfico do IBGE que está predizendo nossa população para 2030. E eu destaco aqui que em 2030, 42% da população vai ter mais de 60 anos. E eu queria que vocês prestassem atenção no custo, no impacto do custo disso. Enquanto a maioria da população é jovem, o custo médio do atendimento hospitalar é de R$ 565. Agora, quando a população já passa a envelhecer, esse custo sobe para R$ 1.182. Então, como que a medicina laboratorial pode trabalhar para diminuir esse custo e ampliar o acesso à saúde? 2 exemplos seriam a Theranos, que é uma empresa norte-americana, e o que ela propõe? Que a partir de microamostras, que também é uma nova tendência da medicina laboratorial, diminuir a invasividade da coleta e também o volume de sangue colhido. Por meio dessa pequena amostra colhida, esse aparelho, que seria um pouco maior que o micro-ondas, teria condição de fornecer dados diagnósticos acurados, tão acurados quanto os que temos hoje, por meio de laboratórios grandes,
e levar esses dados, gerar esses dados a um custo bem menor do que seria hoje. A proposta é essa. Mas isso tudo precisa de ser testado e regulamentado ainda. E um outro exemplo também seria essa startup brasileira, a HiLab, que propõe que por meio desse aparelho, propõe que por uma pequena amostra de sangue, em uma mesma consulta, o paciente ele vá à consulta, tenha seus exames solicitados e ali mesmo, pelo processamento da amostra, nesse aparelho, ele já saia com o resultado e com uma proposta terapêutica, em uma consulta só. Traria para a gente redução de custos, ganho para o médico e para o paciente. Mas, de novo, a gente precisa de testes e de regulamentação para isso. Falando agora sobre mais um desses fatores da superconvergência propostos pelo Topol, a gente vem aqui com o universo de dados e com o poder aí da computação. O que a internet trouxe? A internet trouxe uma mudança de perfil do paciente, que agora tem amplo acesso à informação. E o que acontece? Com esse boom de dados, a gente precisa de sistemas inteligentes para analisá-los. É como se não tivéssemos mais capacidade de processar tantos dados gerados pela literatura científica quanto pelos pacientes. O volume de dados é muito grande. Por isso a IBM lançou o Watson, que é um supercomputador que trabalha por meio de inteligência artificial e já tem feito aí avanços diagnósticos significativos, ajudando a gente no processamento desse volume gigante de dados gerados hoje. Bem, então diante disso tudo, diante de tantos avanços, como que a gente fica? É inaugurada agora uma nova era da medicina, que a gente chama de medicina de 4Ps, que é uma medicina baseada em prevenção de doenças e em detecção precoce, por meio dos testes moleculares, principalmente. E como que o patologista se coloca diante disso tudo? O médico patologista, ele entra agora como consultor, guiando o clínico para pedir esses exames, falando sobre o valor desses exames para aquele paciente. Então, ele ajuda no manejo do paciente, indicando os exames. A gente busca custo-efetividade a todo momento, porque a população envelhece, isso encarece o custo na saúde, a gente precisa de ampliar o acesso por meio da diminuição do custo. O cuidado longitudinal do paciente, por meio dessas várias tecnologias, a gente consegue acompanhar o paciente não mais pontual quando ele vai à consulta, mas um acompanhamento longitudinal, por meio dos dados que o paciente gera. E também hoje, com acesso à informação ampla que os pacientes têm, e que a gente pode proporcionar também para o paciente, ele entra com muito mais participação no tratamento dele. Ele tem capacidade de ponderar e opinar, sendo participativo e proativo na sua terapêutica. Isso gera para nós grandes desafios, essas novas tecnologias que têm que ser regulamentadas e testadas. E a medicina laboratorial ainda luta contra a redução de erros diagnósticos, então nós temos que ver se essas tecnologias de fato estão suficientemente acuradas e solicitações inadequadas. Por isso eu ressaltei o papel do médico patologista como consultor, auxiliando as diversas clínicas na solicitação de exames. E ele entra também para interpretar e ajudar no desenvolvimento desses novos softwares. Por exemplo, a gente citou o exemplo aqui na aula do Watson, e o patologista vai entrar ativamente no desenvolvimento desses softwares, falando como que de fato isso pode ser aplicado para gerar qualidade na assistência. E ele entra também como líder dessa introdução de novas tecnologias e para medir o impacto no desfecho clínico para o paciente, porque no final de tudo, a gente visa melhorar a qualidade da assistência. Então era isso para essa aula de hoje. Nossas referências bibliográficas estão aqui. Eu gostaria de agradecer a doutora Flávia Massotti e a todas as pessoas que ajudaram na produção desse vídeo. Muito obrigada!